Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Gil, jogador que estava no Santos, está chegando uma rescisão de contrato de forma amigável. Será que poderia ser uma boa? De olho na Série A, na Série B, né, melhor dizendo, do Paysandu nessa atual temporada. Lembrando, na Série A ele já fez 8 jogos, ou seja, não pode defender outro time da primeira divisão. E até que nesse mês de agosto mesmo, ele já tinha feito 2 jogos em 2 vitórias do Santos, né, contra o Juventude em casa e contra o Cruzeiro fora como titular. Ou seja, não é um cara que, nossa, jogou ano passado, ficou com lesão, não entra em campo, tem 6 meses e eu estou indicando para o Paysandu. Não é bem assim. Apesar dos 38 anos, vem jogando, né, nos últimos 1 ano mais de 66 jogos, ou seja, está numa forma física boa e ele cogita aposentar, mas não é, um principal motivo da rescisão de contrato que ele teve de forma amigável pelo Santos. Inclusive no 6-0 contra o Vasco ele nem jogou, né? Estava apenas no banco de reservas. Enfim, vamos comentar aqui sobre ele, sobre outros nomes também que estão aí disponíveis no mercado, alguns que podem ser contratados, como eles estavam com clubes, até essa terça-feira que fecha a janela, e outros, como já estavam livres antes, podem chegar mesmo depois do encerramento. Vou comentar aqui essa situação e explicar para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art of Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos nessa próxima meta, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva para chegar aqui a esse objetivo, que aí vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Paysandu para vocês. Então, para você concorrer, contei com sua ajuda. Se você puder deixar seu like aqui embaixo, ó, bem simples também, certamente já nos ajuda bastante. Bora comentar então sobre a situação envolvendo o zagueiro Gil, né? 38 anos de idade, igual eu falei para vocês, 8 jogos esse ano na Série A, 16 partidas pelo Santos nesse ano, tá aqui ó, o desempenho dele de julho para cá, jogou esses 2 jogos que foi como titular e sempre ficava no banco, né? À disposição aí da equipe. Foi titular no Campeonato Paulista até o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma sequência aqui, ó, CRB, Red Bull Bragantino, São Paulo, Fluminense, 9 jogos seguidos como titular até perder a posição. Mesmo com 38 anos de idade, ele vinha sendo titular na Série A. Não acho que é um jogador ruim, ainda mais com a Série B, né, que conta muita experiência, um zagueiro alto, né, tem 1,92 m. Eu acho que pode ser sim uma alternativa. Lembrando, no ano passado foi titular no acesso de volta o Santos à Série B, da Série B para a Série A, titular do início da competição até o fim, 50 jogos e 1 gol marcado. Além disso, quando ele sai do Corinthians em 2023, até fiquei meio assim quando ele volta em 2019, né? Falei, vai jogar 1, 2 anos e logo sai. Não foi bem assim, ficou 5 temporadas seguidas no Corinthians e foi titular. Na última dele aqui, ó, meu gato tá levantando aqui o Chico, vou pegar ele pra vocês. Chico. Ele até foi titular pelo Corinthians naquela reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, ó, 32 jogos na competição, e não renovou por conta da idade, né? Eu estava com 33 para 34, 35 para 36 anos e não renovou, e até ir para o Santos, que foi uma alternativa para o Paulistão do ano passado e para a Série B. Acho que pode ser sim uma boa opção, ficaria de olho na questão do salário, né? Certamente não deve querer ganhar pouco, mas está aqui o desempenho dele na Série A, podendo jogar tanto de zagueiro pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Lembrando, dos 8 jogos, todos na condição de titular. Na Série B do ano passado também, todos os jogos de titular e 34 partidas, né? Jogando mais pelo lado esquerdo. Em todas as competições, em todos os jogos que ele fez pelo Santos no Brasileirão, seja na Série A e na Série B, ele foi titular em todos, né? Então realmente é interessante isso. Nesse ano no Paulistão, 7 jogos, 6 como titular, e ano passado todos como titular também. Então, mesmo sendo uma passagem rápida, né, de 1 ano e meio, vamos colocar assim, até que ok, com um jogador que sempre jogou muito tempo nos clubes, foi uma passagem boa e ainda chegou a um acordo de rescisão sem compensação financeira, né? Então até o final do ano, por exemplo, ele rescindiu agora mesmo no início do mês de setembro e não tem mais vínculo nenhum com nenhum clube, né? Então pode ser registrado aí num prazo mais curto. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, você aceitaria o Gil ou não com a camisa do Paysandu? Certamente um nome que chamaria bastante atenção. Na Série A, o último ano dele pelo Corinthians, até o dezembro de 2024, tá aqui o desempenho dele também, 34 jogos, todos como titular. Muito raro o Gil sair do banco de reservas, né? Bora falar de mais um aqui também, Alex Teixeira, situação parecida. A questão é que ele ainda não chegou a uma rescisão com o Vasco, né? Ele não tem interesse em rescindir com o Vasco, onde tem contrato até o final dessa temporada, até o dia 31 de dezembro, no Vasco da Gama. 18 jogos só nesse ano. Já até falei dele aqui um vídeo somente sobre o Alex Teixeira. Vou deixar aqui na tela final para vocês, ó. Aqui, ó, que eu falo somente sobre ele e tal. Que eu falo mais dessa ida e vinda dele, né, pelo Vasco. Que se você olha aqui, pensa que já tem 4 anos, mas ele ficou 7 meses fora, depois voltou. Enfim, realmente não deu conta
nessa volta dele aqui para o Vasco da Gama, acho que para uma Série B pode acabar sendo uma boa opção. Tá aqui o mapa de movimentação, 9 jogos nesse ano na Série A, nenhum como titular, ou seja, 9 jogos, não pode mais defender outro time na primeira divisão. Ano passado 7 jogos, 2 como titular, 1 gol e 1 assistência, e na Série B ajudou o Vasco a conseguir o acesso muito mais como um ponta esquerda, né? Então eu vejo que ele pode ser um jogador útil para duas funções, ou chegar para ser um segundo atacante, ou ainda atuar pelo um ponta esquerda, né? Tendo bem menos velocidade ultimamente, mas ainda assim acho que tecnicamente jogando pelo meio e tal, pode ser uma boa opção. O último jogo que ele entrou foi ainda no jogo contra o Botafogo, no clássico, derrota aí do Vasco, 27 minutos só que ele entrou, no dia 12 de julho, então tem um bom tempo aí em agosto. Ficou, julho, agosto, foi relacionado para vários jogos do Vasco, em casa, fora, mas não entrou em nenhum, né? Então ficou muito tempo no banco, já está aí há, caramba, mais de 10 jogos, 12, sem sair do banco de reservas, e olha que ele vai ficando no banco em todos, né? Foi jogar contra o Sport fora de casa, também ficou no banco de reservas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre o Alex Teixeira, se é uma boa opção ou não, para o decorrer dessa atual temporada. Vamos falar de mais um aqui também, que é um meia Paulinho, de 31 anos de idade. Não é muito conhecido, mas vai lembrar que o contrato dele, né, se encerrou antes da abertura da janela, ou seja, ele ainda pode ser inscrito mesmo que já passe um tempo, né? Por exemplo, ele chegar no início de outubro, final desse mês de setembro. Poderia, não é diferente dos cenários do Paulinho, ou por exemplo, o cenário do Paulinho em relação ao Alex Teixeira ou o Gil. Então, estava por último lá nos Emirados Árabes, onde ficou com uma equipe chamada Al Baté, acho que é isso, joga na primeira divisão do campeonato dos Emirados e tal. Não é a mesma liga da Arábia Saudita, com investimentos altíssimos, é uma liga mais fraca. Por lá, foi titular absoluto na temporada passada e nesse ano, metade, né? 60%, 65% dos jogos como titular e o restante reserva. Somou nesse período 37 jogos, 5 gols e 7 assistências, não foi um desempenho ruim. Anteriormente, né, ele ficou de 2020 a 2023 na China, passou por vários times, destaque em 2022 no Shanghai Port, 29 jogos, 4 gols e 5 passes, meia canhoto, só tem 31 anos, né, então não tá para se aposentar ou algo nesse sentido. Tá aqui o desempenho dele lá na Liga da Arábia, nesse ano, 11 jogos, 7 como titular, nota média de 6.98, 2 assistências e 1 gol. A temporada passada foi bem melhor, né, 7.20, 21 jogos, 4 gols e 5 assistências. Mesmo desempenho também na China, né, dá para ver que ele pode jogar tanto centralizado ou cair como um ponto também, um ponto esquerdo, um ponto direita. Ele pode fazer também essa função, tanto lá na China quanto nos Emirados. Ele surge com muito destaque no futebol português, né? Que no Brasil mesmo ele saiu do Bahia muito cedo para o futebol espanhol, foi muito bem no Portimonense 2016, 2017, até passou rapidamente pelo Porto, onde foi comprado por 3 milhões de euros, não deu muito certo por lá. Aí depois volta de empréstimo para a Portimonense em 2018, 2019, onde teve bastante destaque também, né? Tá aqui o desempenho dele naquela época na segunda divisão, né? Não, primeiro ou segundo? Enfim, não estou conseguindo achar os números aqui mais recentes dele, mas foi aqui, ó, 18, 19 foi um desempenho muito bom até ir para o futebol chinês, onde foi comprado por 3 milhões e 900 mil euros, né? Então realmente um valor bem alto naquela ocasião. Só 31 anos, eu ficaria de olho, é um cara que não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Então acho que pode ser mais viável, porque se fosse um ex-Corinthians, um ex-São Paulo, surgiu muito bem, você vê que ainda está especulado aí em time grande e tal, tipo, querendo pagar 500 mil, voltar para receber 600 mil aqui no Brasil. Como ele não tem todo esse nome assim, e eu acho que ele joga muito bem, pode acabar sendo uma opção e pode ser registrado independente, né? Ele rescindiu o contrato dele em fevereiro, ou seja, ele pode chegar para o mês de setembro, outubro, novembro, independente. Está aí à disposição no mercado, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um aqui também, que está livre no mercado, Gustavo Assunção, que seria uma opção para volante, tá? Mais novo, 25 anos, até por isso não seria fácil. Depois de uma boa temporada lá no Aves, clube do futebol português, onde ele fez 23 jogos e 19 como titular na primeira divisão lá do futebol português. 2 gols marcados, inclusive, na Liga, né? Foram 4, contando também a segunda divisão do futebol português. Ele pega um final da temporada da segunda divisão e o início da primeira, né? Eu acho que foi isso. 4 gols marcados em 27 jogos disputados. Esteve por último também no Famalicão, ficou 2 anos e meio por lá. Já teve uma passagem boa no Famalicão também em 2019, 2020. Lembrando que ele nunca chegou no Brasil, porque nunca jogou aqui, porque o pai dele é o Paulo Assunção, né? Que é hoje treinador também lá em Portugal. E uma história muito boa, né? No Atlético de Madrid, no Porto, no Palmeiras e na seleção brasileira. Ou seja, o Gustavo Assunção ficou por lá mesmo, né? Se não estiver enganado. Ele deve ter até nascido lá no futebol espanhol ou português, enfim.
surge na base do Atlético de Madrid, joga no Famalicão e agora no Aves. Foi titular absoluto na primeira divisão, né? Então acho que pode ter um espaço aqui no Brasil. O campista destro, né? Que tem 25 anos de idade. Tá aqui o desempenho dele e também, né? Deixa eu ver. Os outros anos apenas no futebol português, onde ele jogou com mais frequência, além de uma curta passagem também no Galatasaray, 2 jogos só na temporada 2021. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Você lembra também do pai dele, né? Paulo Assunção, tá aqui embaixo também. O que você tem a dizer desses nomes aqui que eu trouxe para vocês? O Gil, né? Aceitaria, apesar da idade, 38 anos. Vou deixar outras sugestões de vídeos aqui aparecendo na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!